Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão global semanal macroeconômica, inverti umas palavras, dia 16 de setembro de 2023. Estamos aqui para analisar aqueles ativos que costumeiramente fazemos, né? Vocês vão notar que tem um aqui que eu retirei, na verdade ele saiu lá de cima, que era o Eurodólar, né? Pelo menos nessa semana ele me apareceu aqui defasado, eu ainda não consegui verificar por quê. O sábado não dá para falar com a corretora. Então eu vou verificar se for o caso, se ele foi retirado da negociação na corretora, ele vai ficar de fora, senão eu retorno com ele. Tá? Mas hoje não dava para colocá-lo porque ele estava defasado. A gente ainda ter aí informações condizentes. Então vamos passar para os gráficos, né? Vamos começar aqui com os juros longos. Nós falamos na semana passada que esses juros iriam cair, né? Eles caíram, continuaram lateralizados um tempo, subiram, fizeram um duplo topo e aí caíram mais forte. Ou seja, se você tivesse vendido aqui, tivesse segurado, não ia pegar teu stop e você teria ganho uma boa movimentação. Raramente as pessoas chegariam até aqui, obviamente, né? Parariam provavelmente por aqui, aí venderiam novamente aqui. Mas, se você tivesse continuado, daria para fazer aí um dinheirinho razoável. E aí, como é que a gente fica agora? Ele está aqui embaixo, né, no limite do pântano, certo? Os juros normalmente caminham dentro do pântano, né, ou rente a ele, veja aqui, né, com o movimento mais forte, e normalmente dentro da primeira, máximo segunda volatilidade. Raramente ele passa da segunda volatilidade do próprio Bollinger. Ele está no Bollinger e está na primeira volatilidade aqui. Então, significa que ele está, né, ele pode esticar rente a essas linhas, né, se as linhas os acompanharem, ou eles vão voltar. Claro, não é bem assim, né, para quem fala que a linha não segura nada, tal. Não, a linha acompanha o ativo, é outro esquema. Mas enfim, tem uns haters que são terríveis, né? Eles não entendem nada, né? Às vezes tem até uns caras muito top, né, de outros métodos de fluxo e tudo mais e ficam criticando o gráfico sem entender. Primeiro você tem que entender o gráfico, como realmente funciona, não como ensinam no Brasil, né? Que é bem errado, raras exceções. E infelizmente elas existem. E, e assim, suporte, resistência, essas coisas não seguram o preço. Né? Não é isso que segura. Mas elas são bons indicativos de que o preço vai parar por ali, pelo menos. Mas enfim, isso é para o curso, né? Quando vocês fizerem um curso ou mentoria. A gente vê aqui que a mordida do crocodilo, ela está tomando força de baixa, tá tomando força baixista. O Maximus está negativo, com intensidade de deslocamento mais significativa. Ou seja, tudo indica que esse movimento vai continuar. O crocodilo está um pouquinho conturbado ainda. A linha dos dentes está começando agora a passar pela mandíbula, né, cruzar a mandíbula. Ou seja, ele está virando a boca. Então aqui ainda está sujeito a movimentos fortuitos, inesperados. Mas o que eu acho muito provável que vai acontecer é que ele vai dar uma esticada, vai dar uma corrigida e vai mais longe. Tá? Realmente eu estou com a visão de que os juros vai cair. Tá? Pelo menos os juros futuros, que é o que a gente vê aqui. Depois a gente vem para o Nasdaq, aliás, para o S&P. Estou adiantando as coisas aí. O S&P andou bem lateralizado nessas últimas 2 semanas. Né? Teve uma movimentação aqui, mas uma movimentação razoavelmente pequena, perto da que teve há 3 semanas atrás. Essa semana ficou bem lateralizado, de repente, a partir da quarta-feira, principalmente na quinta, ele deu uma exaltada, chegou no topo, olha, chegou na resistência, né? E caiu forte na sexta-feira. Sexta-feira realmente ele caiu forte. Era também um momento de troca de contrato, né? Essa sexta-feira venceram diversos contratos, mas esse daqui já é o contrato mais longo, né? O de dezembro. Então ele não tá tão afetado por essa condição, mas geralmente no dia de troca de contrato existe, né, ou uma queda ou uma elevação, depende de como que o mercado tá se movimentando naquele ativo no momento, certo? O crocodilo
ele ainda é de alta, mas uma alta que indica correção. A mordida do crocodilo, ela está começando a querer tomar baixa, tá? Mas pode ser que ela está apenas refletindo essa correção aqui, que foi bem forte, né? Teve bastante volume também. E o Maximus, ele está aí quase indo para a linha zero, né? Quase, quase. 78, quase 79 de intensidade de deslocamento para baixo, né? Uma intensidade forte. Ele já começou a frear, né? A aceleração já se tornou positiva. Então, isso daqui pode realmente dar uma aliviada antes de ir. Tá? Mas eu acredito que próxima semana, em termos de S&P, e aí começa a envolver toda a bolsa, ela vai dar mais uma baixada, possivelmente uma baixada lateralizada, com algumas correções de alta. Eu estou imaginando para a próxima semana. Agora sim, Nasdaq, mesma coisa. Mesmíssima coisa, com o acréscimo de que o Maximus já está negativo, né? E a intensidade do deslocamento é menor, é de menos 32, menos intensidade. Ele já começou a dar uma paradinha aqui, ó. Certo? Deve corrigir e cair novamente. Dow Jones. Dow Jones, ele é um índice importante também, apesar de não ser tão grande. Ele também, mesmo comportamento, olha só. Só que ele está um pouco mais positivo, um pouco mais de alta. Tá? O índice de deslocamento dele está bem forte para baixo, ele ainda não virou para o negativo. A mordida ainda, essa aqui que mostra um pouco mais de força, né? O crocodilo para cima. Então, aquilo que eu falei, né? Tá parecendo que ele vai cair mais um pouquinho, corrigir e depois cair mais. Tá? Mas o Dow Jones deixa a gente em dúvida, porque ele também tem uma boa configuração para voltar a subir. É mais difícil, menos provável, mas pode acontecer. Certo? Lembrando que setembro é o mês negro da Bolsa de Valores americana, né? Ou seja, é o mês em que as bolsas mais caem, historicamente, desde o início do século XX. Certo? Então, quando a gente pega, as quedas ferradas mesmo estão ali em setembro. Tudo bem que tem o 11 de setembro que saiu fora da curva e acabou prejudicando a estatística. Mas é assim que acontece. Russell, bem lateralizado, né? Continua lateralizado, deu essa chacoalhada aqui que aconteceu também no S&P. Eu, enquanto estou avaliando, estou pensando aqui, essa chacoalhada também pode ser a mudança, a rotação dos contratos, né? Que estava fechando setembro e abrindo dezembro. Abrindo não, dezembro já estava aberto. Né? Mas quem fecha, quem enrola de setembro para dezembro, ele vai ter que desfazer do contrato de setembro e tomar uma posição em dezembro. Então isso pode ser um tanto o efeito da rolagem também. A rolagem em si não aparece, né? A rolagem oficial, ela é feita no fechamento do pregão, mas a rolagem manual, por assim dizer, ou automatizada dos operadores pode estar refletindo nesse tipo de comportamento também. Para o Russell, eu diria que ele tem boas chances de fazer a mesma coisa. Cair, lateralizar, corrigir, cair de novo. Ok? Juros 10 anos europeus, alemães mais propriamente ditos, estava chegando aqui numa queda que está num suporte significativo. A resistência aqui também está significativa, ou seja, ele está dentro de um range, de uma faixa bastante pronunciada, né? O crocodilo ainda está em alta, mas fechando a boca. A mordida do crocodilo está virando para baixo, sem muita vontade, mas está. O Maximus ainda não virou negativo, mas ele está com uma boa intensidade de deslocamento para baixo. É bem possível que vire. Olhando mais ou menos como esse ativo se comporta, minha impressão é que ele pode cair mais um pouquinho, lateralizar um pouco, mas ele vai corrigir para depois cair novamente. Ok? DAX. O DAX ele é bem lateralizado, né? Ele está bem lateralizado. Ele está no momento de uma resistência. Começou a cair. Certo? Minha opinião, apesar dos indicadores mostrarem que ele continua a subir,
Eu não acredito, acho que ele vai de fato cair até esse fundo aqui, depois vai voltar a subir. Certo? Stock 50, o índice europeu também, ó, bateu numa resistência, voltou. O gráfico indica, exceto o Maximus, mais possibilidade de subida, mas eu acredito que ele vai corrigir um pouco mais profundo, né? Depois sim ele vai voltar a subir. Ok? Ouro. Ouro andou subindo, maior percepção de risco, né? Percepção de risco aumentou. O crocodilo está quase virando para alta. A Modida está com ares de alta. E o Maximus está com ares de alta, porém com intensidade de deslocamento negativa. Ou seja, ele está no momento de pausa ou de correção. Ele deu uma esticada boa. Ele tem dois candles aqui menores do que o anterior, certo? Um menor do que o outro. Está indicando que ele está dando uma pausa. Tudo bem que isso aconteceu também na própria sexta-feira, né? Na véspera do fim de semana. Mas está me parecendo que ele vai dar uma corrigida antes de subir mais um pouco. Mas eu acho que ele vai para cima. Ok? Euro-dólar. O dólar continua valorizando, o euro desvalorizando, mas deu uma lateralizada mais pro fim dessa semana. Crocodilo indicando ainda baixa, mordida do crocodilo ainda indicando baixa, Maximus dando uma aliviada, mas ainda indicando baixa. Ou seja, é mais provável que continue a valorização do dólar, desvalorização do euro. Libra esterlina, muito parecido, exceto que ela não lateralizou tanto, mas muito parecido. Continua valorização do dólar, desvalorização da libra, porém aqui ele está um pouquinho mais esticado, deve ter uma correção, talvez até mais pronunciada do que no euro ao longo da semana, possivelmente ao longo da semana, para que ele consiga continuar caindo. Tá? Não tem nenhum suporte recente segurando ele de cair mais. Dólar franco suíço continua subindo, ou seja, dólar valorizando e franco suíço desvalorizando, lembrando que aqui inverte em relação ao euro e à libra. Tudo indica continuidade da alta. Ele deve ter uma correçãozinha, mas uma correçãozinha bem cômoda, né? No máximo chegando ali na boca do crocodilo, a linha verde. Talvez nem isso, talvez fique nos respingos, e continua para cima. A percepção, portanto, de aumento do risco. Depois a gente tem aqui o ien japonês, também indicando valorização do dólar, porém ele está numa linha de resistência. Tem vários índices indicativos de resistência aqui. A Modida continua para cima. O Maximus está bem tímido, com um pouquinho de intensidade negativa. Ele deve dar uma corrigida antes de continuar subindo e ele vai precisar de volume para poder romper essa dupla resistência aí, mais o Bollinger. Então ele vai ter dificuldades de continuar para cima, mas esse é o caminho natural dele, no meu ponto de vista, na minha leitura. Yuan, moeda chinesa. Interessante, valorização do yuan, desvalorização do dólar essa semana. É a única que foi contra. É por isso que eu falo. Aqui também às vezes acontece isso. O real valoriza em relação ao dólar. É loucura, né? Todas as moedas fortes caindo e as moedinhas valorizando. Mas parou aí no meio de semana, ficou um pouco lateralizado. O indicativo ainda é de queda. O Maximus está querendo dar áreas aí de alta. Ele tem um índice de deslocamento de 87% quase. Então pode ter uma correção mais profunda, né? Uma subida mais profunda, mas graficamente, pelo menos, o indicativo é de que a continuação vai haver continuidade nessa queda. Ou seja, valorização do yuan, desvalorização do dólar. Mas não vai muito longe, tá? Tá chegando perto de suporte aqui. E também o dólar não vai desvalorizar tanto, né, por muito tempo do yuan. Então, isso é apenas o que o gráfico está mostrando. Eu tenho resistências a acreditar que isso de fato possa acontecer. Okay? Finalmente, o petróleo WTI, alta, né? Bora. A gente tem falado que ele iria realmente para cima, ele está indo calmamente, mas está indo. A mordida do crocodilo indica uma correção, mas continua na alta. O Maximus também em alta, porém corrigindo, né? Já quase negativo, mas corrigindo.
O crocodilo não está tão aberto, ou seja, não mostra tanta convicção, não é um movimento muito expressivo, mas continua sendo de alta. Ok? Então, por hoje é isso, né? Deixa eu ver se eu lembro agora de mudar essa câmera aqui. Por hoje é isso. Abordamos os principais ativos que têm incidência macroeconômica. Esperamos que eles te ajudem a operar, seja na Bolsa Brasileira, seja na Bolsa Americana, uma vez que tudo isso que a gente falou aqui influi de maneira significativa na Bolsa Brasileira e influi na Bolsa de Nova York, caso você trabalhe com ações, rates e etc. Ou, aliás, nas bolsas de Nova York, né, tem mais de um, mas principalmente ela envolve o mercado global, como a gente queria mostrar. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo sábado com a nossa próxima visão semanal global macroeconômica. Até lá. Caiu aqui minha. Vamos lá.